um século, a humanidade viveu presa, cercada por 3 enormes muralhas. Essas barreiras foram o que nos restou para proteger de uma ameaça que surgiu do nada e quase acabou com toda a nossa espécie. Conhecendo esses seres como titãs, são gigantes nus, com rostos vazios e um sorriso grotesco, movido por um único e assustador instinto: devorar humanos. Essa é a história que foi contada, a mentira que nos fizeram acreditar para manter a ordem e o medo sob controle. Mas a verdade é muito mais sombria do que qualquer pesadelo que poderíamos imaginar atrás dessas muralhas. Os titãs não são forças na natureza, eles não caíram do céu. Cada um deles, cada gigante que caminha lá fora, cada pesadelo que já tirou a vida de um soldado, já foi uma pessoa como a gente, já foi um ser humano. A grande pergunta que temia toda a série não é exatamente como derrotar os titãs, mas sim da onde eles vêm. E a resposta para essa dúvida vai te levar para uma jornada de 2000 anos. Uma trajetória marcada por traições, guerras sangrentas e um poder que chegou a parecer divino, mas virou uma ameaça eterna. E por uma escrava chamada Ymir, cujo sofrimento deu origem a todo esse horror. Hoje vamos explorar cada segredo, cada mito e também os fatos científicos por trás das criaturas mais icônicas de Attack on Titan. Prepare-se para descobrir a verdade da história dos titãs. A percepção inicial dos titãs em Attack on Titan é a de monstros irracionais e aterrorizantes, mas a série revela que são criaturas complexas e contraditórias. Sua aparência é uma distorção grotesca da forma humana, com proporções aleatórias, rostos assustadores e a ausência de órgãos reprodutivos, indicando que são feitos e não nascidos. A premissa que comem humanos por necessidade é falsa. Seu sistema digestivo não é funcional. Elas ingerem pessoas apenas para regurgitar, em um ciclo de pura destruição sem qualquer propósito biológico. A maioria age como máquinas irracionais, movidas por um instinto cego e imprevisível, sem sentir medo ou dor de forma consciente. Essa é a razão pela qual se torna oponentes quase impossíveis de combater. A energia solar é sua fonte de poder, tornando-os inativos à noite, mas com variações. As exceções que quebram todas as regras são os titãs anormais, que podem ter comportamentos específicos, como ignorar humanos ou correr para pontos vulneráveis. O caso mais chocante é a da mãe de Connie, que repete frases revelando uma centelha de pessoa que um dia foi. Essas características são a chave para a verdade trágica. Os titãs não são monstros, mas vítimas transformadas em armas. Cada um é uma pessoa condenada a uma prisão de carne, tornando sua existência a maior contradição e tragédia da narrativa. Eles são a personificação de um horror que vai muito além da aparência monstruosa. A origem dos titãs não é uma história de monstros, mas uma tragédia humana que começou com uma jovem escrava chamada Ymir. O nome, inspirado no gigante primordial da mitologia nórdica, é profético, pois de seu corpo, literalmente, um novo mundo foi criado. A história de Ymir, a escrava Diana, é a de dor e paradoxo. Após ser perseguida por um crime menor, ela caiu em um poço na base de uma árvore gigante e fundiu-se com uma misteriosa criatura espinhosa, um demônio, um parasita, uma forma de vida divina. Não sabemos. Esse evento concedeu a ela o poder do primeiro titã. No entanto, em vez de buscar liberdade ou vingança, Ymir usou seu poder divino para continuar servindo ao seu rei, Fritz, sendo instrumentalizada como uma arma de guerra em conquista. Sua morte ao protegê-lo não foi honrada. O rei Fritz decretou uma maldição que ecoaria por 2000 anos. Ordenou que suas 3 filhas devorassem o corpo de Ymir, sua própria mãe. Esse ato de canibalismo ritualístico tornou-se mecanismo para transferir e fragmentar o poder dela, dando origem a 9 titãs originais. A maldição, porém, era mais profunda. No plano dimensional conhecido como Os Caminhos, Ymir permaneceu escravizada por milênios. Nesse espaço atemporal de areia infinita, ela continuou obedecendo, usando seu poder para construir os corpos de todos os titãs que existiram. Toda vez que um Eldiano, um descendente de Ymir, é transformado em titã, geralmente através de injeção de fluido espinhal especial, é ela, no mundo dos caminhos, que materializa aquele corpo de carne. Este é o destino dos chamados titãs puros, indivíduos punidos por Marley ao serem transformados em monstros sem inteligência ou memória, ou condenando a vagar eternamente na Ilha Parades. No centro deste poder está a coordenada, o titã fundador, aquele que controla, detém o comando sobre a própria Ymir nos caminhos, e por extensão domina toda a linhagem dos titãs. No entanto, após 1700
700 anos, Karl Fritz herdou o Titã fundador e optou por abandonar o conflito do continente. E em sua ausência, a Grande Guerra dos Titãs começou. E ao caos que isso causou, permitiu que Marley se restabelecesse e assumisse o controle do continente. O rei e muitos eldianos fugiram para a Ilha Parades, onde ele usou titãs colossais para construir 3 muralhas. Nos anos seguintes, Marley enviaria cidadãos indesejáveis para a Ilha Parades, como titãs puros, condenados a vagar pela ilha. A verdadeira chave da narrativa, no entanto, é que Ymir não era uma deusa maligna, mas uma escrava trágica, presa por uma lealdade doentia e um senhor cruel. Por 2000 anos, ela não estava apenas obedecendo, estava esperando por alguém que finalmente lhe concedesse uma escolha, que a visse como uma pessoa e não como uma ferramenta. Portanto, a origem dos titãs é a história da materialização de um trauma primordial. Cada titã que vagueia pelo mundo é um reflexo do sofrimento de Ymir, um pedaço de sua dor eterna transformando em arma de destruição. O ciclo de horror só poderia ser quebrado não por mais violência, mas com a libertação final de Ymir de sua prisão eterna, encerrando a maldição que ela nunca escolheu carregar. A fisiologia dos titãs desafia radicalmente as leis da física. A primeira contradição é o seu peso. Gigantes com até 15 metros são surpreendentemente ágeis e leves, como se seus corpos fossem feitos de espuma ultra densa, explicando por que não afundam no solo e podem ser arremessados com facilidade. A energia que os sustenta é outro enigma. Embora a luz solar os ative como baterias, a energia necessária para criar e regenerar sua massa colossal do nada é astronômica e insustentável apenas pelo Sol. A resposta está na dimensão transcendental dos caminhos, que atua como uma fonte infinita de energia e matéria, tornando a física dos titãs mais próxima de magia do que de ciência. Sua regeneração é a prova disso. Membros cortados ou até mesmo cabeças se regeneram em minutos. No entanto, essa incrível capacidade tem um ponto fraco absoluto: a nuca. Destruir esse segmento específico de 1 metro por 10 centímetros desconecta o controle do corpo titã, seja humano fundido, nos titãs puros, ou do piloto, dos 9 titãs, levando à morte instantânea. Após a morte, o corpo inteiro se desfaz em vapor superaquecido, sugerindo que a massa retorna aos caminhos, completando um ciclo de matéria que vem do nada para o nada volta. A experiência da dor é inconsistente e trágica. Os humanos dos 9 titãs não sentem dor física, apenas a conexão neural. Já alguns titãs puros parecem agonizar com ferimentos, enquanto outros são indiferentes, indicando que os resquícios da consciência humana original podem permanecer presos em um sofrimento eterno. Em essência, os titãs são paradoxos ambulantes. Sua existência é a manifestação física de um poder que distorce a ciência, criando criaturas que são, ao mesmo tempo, matéria e miragem, força e tragédia. Quando a gente começa a assistir Attack on Titan, parece que existe só um tipo de titã, aquele gigante bobo e assustador que come gente. Mas conforme a história avança, a gente vai descobrindo que existe todo um ecossistema, uma hierarquia bizarra entre essas criaturas. Entender essa classificação é fundamental para entender a guerra que move o mundo. Na base da pirâmide, temos os titãs puros. Esses são os soldados rasos, a massa comum que a humanidade dentro das muralhas conhece e temeu por mais de um século. Eles variam muito em tamanho, de 2 até 15 metros, e são completamente irracionais. Eles são movidos puramente por aquele instinto básico de perseguir e devorar humanos. A inteligência deles é 0, o que os torna previsíveis e ao mesmo tempo perigosos por pura persistência. Eles são a paisagem do pesadelo de Parades. A grande revolução da nossa compreensão é o que esses titãs puros não são monstros naturais. Eles são pessoas. São súditos de Ymir que foram injetados com fluido espinhal e transformados naquilo, condenados a uma existência sem mente, servindo como arma descartáveis num conflito entre nações. Mas dentro desse grupo sempre apareciam as exceções que quebravam todas as regras. Esses são os titãs anormais. O que define um anormal não é o tamanho ou força, mas seu comportamento. Quando o titã puro segue o instinto cego, um anormal age de forma imprevisível. Alguns ignoram humanos à sua volta e correm direto para centros de uma cidade como se tivessem um objetivo específico. Outros exibem um lampejo de uma inteligência arrepiante. O caso mais famoso e trágico é a da mãe de Connie Springer. Ela não era um monstro qualquer, ela estava presa na própria cama, repetindo frases soltas, como se o resquício da pessoa que ela foi um dia ainda estivesse preso ali, consciente daquela prisão de carne. Os anormais são a prova viva de que a transformação não é perfeita e que a humanidade da vítima pode às vezes transbordar de formas horríveis e perturbadoras.
Então, no topo absoluto de todos, temos 9 titãs. Esses não são monstros, são poderes. São os 9 fragmentos originais da alma de Ymir passado ao longo dos séculos através daquele método horrível de devorar o predecessor. Quem herda os 9 titãs não vira apenas um gigante, ele ganha o poder dos titãs. Isso significa transformação controlada, inteligência humana plena dentro da forma de titã e, mais importante, uma habilidade única e especializada. Cada um dos 9 é como uma classe diferente em um jogo. O titã blindado é o tanque de guerra, coberto de placas duríssimas. O titã colossal é uma arma de destruição em massa, capaz de liberar uma explosão de vapor e calor insuportável. O titã de ataque é o lutador ágil, cujo poder real é acessar as memórias dos portadores passados e dos futuros, habilidade que beira a precognição. O titã fêmea é uma espiã nata, capaz de endurecer partes do corpo e até atrair titãs puros com o seu grito. O titã fundador é o mais poderoso de todos, capaz de comandar legiões de titãs e alterar as memórias do povo inteiro. O titã bestial tem uma aparência única a cada portador e pode arremessar com precisão devastadora. No caso esse, por ser o Zeke tinha essa habilidade, porque ele era um bom arremessador. O titã mandíbula é pequeno, rápido e tem garras e mandíbulas que podem quebrar quase qualquer coisa. O titã quadrúpede é um corredor de resistência infinita, perfeito para transporte e suporte. E o titã martelo de guerra pode criar armas e estruturas a partir do seu corpo endurecido, combatendo à distância. A grande diferença entre os 9 titãs e todos os outros é que eles são ferramentas. Eles são a manifestação física do conflito político. Marley os usa como armas de conquista. Os restauracionistas eldianos os viram como ferramentas de libertação. Eles não são o problema, eles são a arma com qual o problema é disputado. E o centro de tudo isso está na trágica figura da Ymir, nos caminhos, construindo cada um desses corpos gigantescos, perpetuando a maldição que começou com ela, fornecendo as ferramentas para que a guerra nunca acabe. A classificação do Titãs, no fim das contas, é a classificação dos níveis de uma tragédia que se repete há 2000 anos. Antes de terminarmos nossa jornada, temos algumas curiosidades que mostram como a mente de Hajime Isayama é um lugar fascinante. A gente chama eles de titãs, que vêm da mitologia grega, mas o coração da história bate no ritmo da mitologia nórdica. Lembra que a origem de tudo é Ymir? Pois é, na mitologia nórdica, Ymir é um gigante primordial cujo corpo do mundo foi criado. Não é uma coincidência, é uma pista sobre a natureza desses personagens. E os designs? Muitos são inspirados em pessoas reais, amigos e conhecidos de Isayama. Ele até aceitava sugestões, e para os fãs de Game of Thrones, tem uma surpresa. No capítulo 96, aparecem vários titãs modelados em personagens da série, como o Holdor e o Montanha. Ele também busca inspirações em lugares sombrios, como a série Devoradora de Homens, de Hell Teacher Number, e no visual assustadores e reais dos dinossauros de Jurassic Park. Isso explica porque alguns titãs nos causam um estranho desconforto, quase uma memória genética de um predador ancestral. Mas agora, vamos ao que realmente importa. O que tudo isso significa? Em Attack on Titan, a batalha final não é entre humanos e titãs, mas pela própria humanidade. A série desmonta a noção de monstros, revelando que cada titã é um humano transformado pela maldição de Ymir, uma escrava primordial cujo poder foi distorcido por séculos de opressão. Os titãs personificam o ciclo de ódio e desumanização que define o conflito. Marley vê os Eldianos como demônios. Os Eldianos, por sua vez, enxergam os titãs como monstros. Essa espiral de violência atinge seu ápice com Eren, o herói que, para libertar seu povo, se torna o maior monstro de todos, um genocida que supera os horrores que jurou combater. A verdadeira questão da obra não é como destruir os titãs, mas como quebrar essa corrente. A resposta parece frágil, porém transformadora. É a empatia de Armin e o coração de perdoar e, finalmente, a libertação de Ymir, que não precisava de um soberano, mas de ser vista como uma pessoa que dissipa a maldição. A obra não deixa um alerta atemporal. No nosso mundo sem gigantes de carne, ainda criamos titãs ao desumanizar quem nos opõe. Transformamos pessoas em inimigos abstratos para justificar nosso ódio. A grande lição é que o monstro afinal não é uma criatura fantástica, mas a escuridão que cultivamos dentro de nós e nos outros. O verdadeiro horror começa quando deixamos de ver a humanidade nos outros e assim nos tornamos o que mais temíamos.
E assim a gente chega ao fim da nossa exploração sobre os titãs. Foi uma jornada longa e complexa, daqueles gigantes aos poderes dos 9 titãs, passando assim pela trágica história de Mir e dos outros personagens de Attack on Titan. Espero que este vídeo tenha ajudado a clarear um pouco sobre esse universo incrível. Se você gostou, deixe uma curtida, compartilhe o vídeo com outras pessoas e muito obrigado por acompanhar. Um grande abraço, tchau!